E essa história de que Caleri pode deixar o São Paulo ganhou mais um capítulo. Nas últimas horas surgiu a informação de que o León do México tem interesse em contratá-lo. A ideia do time mexicano era assinar um pré-contrato a partir de 1º de julho para ter o Caleri de graça em 2027, e esse é o grande risco que o São Paulo vai correr. O tricolor negocia há mais de 6 meses a extensão do vínculo do argentino, que quer 2 anos de contrato, prorrogáveis por um terceiro, desde que ele bata metas. Mas o grande problema hoje nem é a questão do tempo, é que o Caleri quer receber os 6 milhões de reais que o São Paulo lhe deve. Há pendências também com o representante do atacante argentino. Nos últimos dias especulou-se que o Orlando City já havia feito proposta ao Caleri. Conversei com o Ricardo Moreira, executivo de futebol do time americano, da Major League Soccer, e ele assegurou que o Caleri não faz parte dos planos. De qualquer forma, a partir do momento em que o Caleri fica perto de poder assinar um pré-contrato, São Paulo passa a correr um enorme e desnecessário risco. Daqui a pouco pinta uma proposta gigante do River Plate ou do Boca Juniors, o atleta pode ficar sensibilizado e o tricolor perderá um jogador super identificado e que tem muita capacidade de gol, apesar dos 10 jogos sem marcar, jejum incômodo pelo qual passa o Caleri. E a cadeira de presidente do São Paulo está vaga, e a sensação é de abandono em meio à Copa do Mundo. Queria contar bastidores do tricolor paulista. Você sabe que a Rimacis, presidente do São Paulo, se juntou a outros 39 presidentes de clubes de Série A e B e viajou para Nova York com tudo pago pela CBF, uma cortesia da entidade que cuida do futebol. Todos esses presidentes tiveram a oportunidade de assistir à estreia do Brasil contra Marrocos no MetLife Stadium. Na teoria, o cargo vago do presidente abriria espaço para seu vice. No caso do São Paulo especificamente, cujo presidente interino, quem ficaria ocupando essa condição de presidente interino seria o presidente do Conselho Deliberativo, Outen Aires de Abreu. Mas a Rimacis e Outen Aires não se falam. O Aires nem foi notificado pelo Macis da viagem. E mais, quero contar um bastidor importante. O Rimacis contratou um segurança para ficar na porta da sua sala para impedir que o Outen Aires de Abreu, por algum motivo, tentasse entrar e despachar de lá. Mas as situações estranhas no São Paulo não param por aí. O Rafinha, que é uma espécie de gerente de futebol, não está trabalhando a serviço do São Paulo por essas semanas. Ele havia, quando contratado pelo São Paulo, firmado anteriormente um acordo com a Globo para comentar jogos da Copa. E esse acordo está valendo e o Rafinha tem se ocupado com comentários de partidas por Sport TV e Globo. Só para completar, contar que Rui Costa é hoje o único que presta serviço e trabalha 24 horas por dia na busca de um melhor elenco para o segundo semestre. Boa parte desse período, mesmo com todo mundo de férias, e o Rui Costa em São Paulo, despachando e tentando contratar jogadores, uma pequena parte de férias ao lado da família no Rio Grande do Sul. Você está contente com o momento do São Paulo? O que você pensa sobre o tricolor paulista? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião. Hora de falar agora sobre atletas que caberiam em qualquer clube do Brasil, mas têm custo bastante alto e devem se empregar em grandes clubes do futebol europeu. O primeiro deles, Robert Lewandowski, centroavante polonês de 37 anos de idade, que não teve seu vínculo renovado no Barcelona. Hoje ele está avaliado em 8 milhões de euros e é especulado em clubes da Arábia Saudita. Mauro Icardi está desempregado. Centroavante argentino de 33 anos de idade não teve seu vínculo prorrogado no Galatasaray e chegou a ser especulado no Brasil pelo Atlético Mineiro. O grande problema é seu custo salarial. Ele quer ganhar algo na casa de 3 milhões de reais por mês. Luka Modric, jogador da seleção croata e do Milan, tem vínculo com o clube italiano apenas até 30 de junho. Existe no contrato entre as partes a possibilidade de extensão por mais um ano, desde que o Modric decida ficar. E ao que consta, o Modric ainda não tomou essa decisão. Jogador que vai passar por uma cirurgia na face nos próximos dias e estará à disposição da seleção croata e vai decidir seu futuro depois da Copa do Mundo. O zagueiro Konaté, francês de 26 anos de idade, tem vínculo com o Liverpool somente até o fim do próximo mês. Jogador avaliado em 50 milhões de euros, é o mais caro de todos que eu vou citar nesse vídeo. Renovação de contrato com o Liverpool deve acontecer nos próximos dias, mas existe preocupação do torcedor do Liverpool em relação à possibilidade de perder o jogador de graça. Já Vlahovic, centroavante sérvio de 26 anos de idade e que ganhava 12 milhões de euros por temporada na Juventus, está de saída do clube de Turim. Não lhe faltam, porém, oportunidades no velho continente. E Brandt, meio atacante, alemão, 30 anos de idade,
joga no Borussia Dortmund desde 2019, ou melhor, jogava. O Dortmund já anunciou e se despediu do atleta pelas redes sociais. Para onde você acha que o Brent vai jogar? Atleta avaliado, mesmo desempregado, em 20 milhões de euros. E Goretzka, um dos principais jogadores do Bayern de Munique nos últimos tempos, também está de saída. Bayern de Munique e Goretzka já concordaram em não renovar o contrato que se encerra em 30 de junho. Atleta avaliado em 15 milhões de euros. John Stones, zagueiro inglês, 31 anos de idade, joga no Manchester City há 10 temporadas. Foram 300 jogos no clube inglês e, por opção dele, o John Stones está no mercado em busca de emprego. Não devem lhe faltar boas opções. Brozovic, você lembra dele, né? Meio campista croata de 33 anos de idade, defendia o Al Nassr, time de Cristiano Ronaldo e Jorge Jesus, titular absoluto por lá, avaliado em 9 milhões de euros, seu contrato acabou e agora vai caber ao Brozovic escolher seus próximos passos, se volta para a Europa ou se permanece na Arábia Saudita. Para completar, registrar que Carvajal, lateral direito da Espanha, seleção espanhola, e do Real Madrid desde os 10 anos de idade, também está de saída. Jogador que havia chegado ao Real Madrid em 2002, não teve por opção do Real Madrid seu contrato prorrogado e está em busca de emprego. Por que Caleri e São Paulo ainda não renovaram o contrato? Dá para cravar que a negociação está travada e existem clubes interessados no exterior. O Orlando City, aqui dos Estados Unidos, é um dos interessados. Há especulações também de que ele pode ir para o México ou até voltar para a Argentina, com a lembrança de que o contrato do Caleri com o São Paulo se encerra em 31 de dezembro. A partir de 1º de julho, ele já está livre para assinar um pré-contrato com qualquer clube do Brasil ou do exterior. Pois bem, hoje o principal entrave é dinheiro. São Paulo deve cerca de 6 milhões de reais, entre premiações atrasadas e também direitos de imagem. Grana referente a 2024. São Paulo também deve dinheiro a um empresário do atleta. E diante desse impasse, embora queira continuar, o Caleri tem feito exigências que ainda impedem a realização desse acordo. Só para completar, Caleri, que trabalha com a ideia de ficar mais 2 anos no São Paulo, prorrogáveis por um terceiro se metas forem batidas. O jogador chegou ao tricolor em 2021, tem 30 jogos, 11 gols e 3 assistências na atual temporada. O momento, porém, é o pior possível. Já são 10 jogos seguidos sem balançar as redes. Para começar com a lista dos desempregados, Felipe Coutinho, ex-jogador do Vasco e da seleção brasileira, não voltou ao mercado de trabalho depois da rescisão com o Cruz Maltino. Você vai lembrar de um centroavante argentino chamado Van Barger, centroavante fixo de camisa 9. Foi oferecido para alguns clubes brasileiros, não houve acerto e ele segue sem vínculo. Já José Martínez, volante que pertencia ao Corinthians e teve seu contrato rescindido em janeiro, ainda não conseguiu voltar. Importante registrar que ele passou por uma cirurgia no joelho e vai ter condição de atuar apenas no segundo semestre. Para completar, Sérgio Oliveira, meio atacante português, que passou com altos e baixos vestindo a camisa do Sport. Houve a rescisão do contrato por lá e desde então ele não mais jogou. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.